Aleluias, aleluias, glórias a Deus, sejam bem-vindos. Que tempo poderoso, queridos. Que tempo profético nós estamos vivendo, que tempo de graça nós estamos vivendo aqui, amados. Eu sei que nesse momento você está na sua casa, mas eu tenho certeza que você está sentindo a presença de Deus da mesma forma como nós sentimos quando estamos em um culto presencial. Há pessoas aqui nesta noite dividindo essa plataforma, participando conosco neste culto de poder e de unção, todos empenhados em fazer o melhor, empenhados em levar você ao melhor, ao mais alto nível de adoração e palavra. Nós estamos vivendo um tempo profético, um tempo onde Deus ele está mudando a história da igreja. E eu creio também que Deus ele está mudando a sua história. Por isso, não tema neste momento. Por isso eu quero que você se coloque cada vez mais firme na presença do Senhor, sabendo que Deus, Ele tem coisas melhores para a sua vida. Deus tem coisas poderosas para a sua vida. E é exatamente por este motivo que eu quero trazer uma palavra para você. Uma palavra que vai te ensinar nesta noite, vai abrir os teus olhos, vai levar em espírito para você uma palavra, para que você possa compreender e entender como criar oportunidades em tempos de crise. Nós estamos vivendo uma fase onde grandes empresários, onde pessoas que estão empregadas há muitos anos em diversos lugares estão dizendo o seguinte: é o fim, acabou, não existe mais oportunidade. E algumas pessoas chegam a dizer que acabou o tempo para nós e que o mundo talvez esteja chegando ao seu final, mas esta palavra, ela vem para dizer a você que há uma oportunidade no meio desta dificuldade que nós estamos vivendo. Há uma oportunidade trazida por Deus para que você possa ser transformado em espírito, recebendo a graça do Espírito Santo sobre a tua casa, sobre a tua vida, enfim, esta é a tua noite. Este é o seu tempo, esta é a sua hora. Deus ele está falando com muitas pessoas e tem tocado o coração dessas pessoas para que nós, povo evangélico, possamos fazer a diferença em nome de Jesus. Amém? Como sempre, eu quero dizer que eu estou com muita saudade de vocês. Eu sei que nós queremos estar aqui juntos, nós queremos estar aqui reunidos, mas este é um tempo também de responsabilidade e prevenção. Deus está falando para o seu povo, para que eles permaneçam em casa. E em casa nós somos edificados, em casa nós crescemos, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Eu quero ler com você os versículos 18 e 19. O texto diz assim, nós vamos colocar para você. O texto diz assim: então, outro rei que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Aí da tua casa onde você está, fecha os teus olhos, vamos orar a Deus, amém? Pai, nós te louvamos, Espírito Santo, neste tempo de poder e de glória. Nós te louvamos porque sabemos que o Senhor está no meio de nós, trazendo bênçãos e trazendo discernimento para a nossa vida. Por isso, Espírito Santo, usa a tua igreja e usa o teu servo neste momento, para que nós possamos ter mais um tempo de poder e glória neste lugar onde nós estamos. Atinge todos, Pai, em nome de Jesus. É a minha oração, Pai, é a minha súplica, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, todos nós estamos cientes de tudo o que está acontecendo na atualidade. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão assustadas com o que está acontecendo. Grandes problemas, grandes dificuldades que surgem. Ao mesmo tempo em que muitas pessoas crescem nas mais diversas áreas. Ao mesmo tempo em que alguns conglomerados se desenvolvem, muitos irmãos e irmãs encontram-se neste momento desesperados, porque o seu emprego está em dificuldade, porque o seu ministério está em dificuldade, porque a sua vida está em dificuldade neste momento. Eu sei que talvez essa palavra chegue para você nesta noite, em um tempo em que talvez você esteja com grandes dúvidas sobre tudo o que vai acontecer nos próximos dias. E amados, Deus, ao longo de toda a sua história bíblica,
ele vem demonstrando para nós que todas as vezes que Deus ele starta uma grande crise mundial, ele também abre oportunidades para que todos os seus filhos possam crescer sobremaneira durante este período. Então, esta palavra, ela tem este viés de levar até você o conhecimento de algo poderoso e profético da parte de Deus. Falando sobre um homem que nós conhecemos, falando sobre um texto que é muito conhecido da palavra de Deus, mas nós não estamos lendo no Antigo Testamento, estamos lendo aqui já na Nova Aliança, um texto trazido em Atos dos Apóstolos para que o povo de Deus pudesse compreender o que aconteceu no passado. Esse texto fala sobre Moisés. Moisés que surge em um tempo de dificuldade, conforme você leu aqui. Outro rei que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Significa, queridos, que muitas vezes nós perdemos o governo que Deus estabelece sobre a nossa vida. Eu sei que durante muito tempo nós estamos vivendo épocas onde falamos, é a época da igreja, é a época do povo cristão, é a época da transformação, mas de repente surge uma dificuldade, surge um problema como esse, é outro rei que vem sobre nós para tentar abalar a nossa estrutura. E não diferente do que está escrito aqui, a palavra de Deus nos informa que ele agiu traiçoeiramente. Veja como a palavra de Deus, ela é atual. Veja como a palavra de Deus, ela é contemporânea a tudo aquilo que nos acontece. E nós percebemos, amados, que aquele povo foi duramente oprimido em meio ao lugar onde eles estavam. Aquele povo habitava o Egito. O Egito significa o mundo onde nós vivemos. E durante este período, houve grande aflição sobre o povo. Houve grandes dificuldades exatamente por uma atitude traiçoeira que veio sobre o povo de Deus. Então, amados, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós percebemos que ela vai se repetindo. Ela vai trazendo para nós entendimentos muito diferentes de tudo aquilo que nós vimos antigamente, mas quando nós percebemos, notamos que Deus é extremamente contemporâneo e atual. Tudo aquilo que Deus falou tem um significado na atualidade. Se você olhar esse texto com estes olhos que estamos lendo aqui, você vai notar nitidamente aquilo que nós estamos vivendo. Algo traiçoeiro vem sobre a humanidade. Um governo que assume o poder sobre todas as coisas. E se você não entende o que eu estou dizendo, compreenda. Como pode, queridos, um vírus fechar empresas? Como pode um vírus parar a maior potência mundial, os Estados Unidos? Como pode um vírus fazer com que você deixe de trabalhar e permaneça na sua casa em home office, por exemplo? Como pode um vírus que nós não conseguimos enxergar, de repente, fazer com que milhares, milhões de pessoas comecem a usar máscaras no meio da rua, tendo medo de algo que nós não podemos ver? A palavra de Deus, ela diz que a fé é exatamente acreditar naquilo que nós não vemos. E hoje, preste atenção, nós estamos temendo algo que nós não vemos. Traiçoeiro, crise, dificuldades, problemas, terror, medo. É isso que todos nós estamos vivendo, queridos. Só que esse texto, amados, ele nos dá um ensinamento e mostra que todas as vezes que há esta crise, também surgem oportunidades. A palavra de Deus, ela diz aqui no versículo 20, naquele tempo de dificuldades, nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Sabe, amados, eu aprendo aqui que todas as vezes que nós passamos por uma grande dificuldade, Deus, ele gera algo extraordinário na vida do seu povo, para trazer livramento, para modificar vidas e para criar uma nova história. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender nesta noite é que nós precisamos criar oportunidades espirituais antes mesmo de criar outros tipos de oportunidade. E nós também temos que compreender que toda crise precede o início de algo extraordinário
na sua vida. Todas as vezes que há um momento de dificuldade, que há um momento de problemas, tenha certeza disso. Deus ele está colocando a mão e gerando algo muito bom na sua vida. Algo extraordinário na sua vida. Só que nós, queridos, desaprendemos com o passar do tempo a entender e acreditar nisso. Nós entendemos que precisamos viver o tempo todo diante do extraordinário. Porém, nós esquecemos da crise. Nós esquecemos das dificuldades que vêm contra nós. E a palavra de Deus, ela diz, no mundo tereis aflições. Então nós sabemos que há aflições para o povo de Deus, há dificuldade para o povo de Deus, mas você, aí aonde você está, quer seja na sua casa, no seu carro, aonde quer que seja, entenda isso, no meio dessa dificuldade, Deus está gerando algo extraordinário na sua vida, em nome de Jesus, aleluia. Só que, meus irmãos, muitas vezes nós queremos viver o extraordinário de Deus. O extraordinário de Deus representam as oportunidades que Deus quer abrir para nós neste tempo que nós estamos vivendo. Tempo em que igrejas vão crescer grandemente. Tempo em que uma grande oportunidade pode surgir em torno da sua coragem, do seu atrevimento, sabendo que Jesus Cristo está com você. Nós queremos viver o extraordinário o tempo todo. Só que tem um problema, queridos. Nós não nos preparamos para viver o extraordinário de Deus. E a preparação, ela é essencial. Sem preparação, nós não chegamos a lugar nenhum. Sem preparação, nós não mudamos a nossa vida. Você precisa ser uma mulher preparada. Você precisa ser um homem preparado. Você precisa ser um obreiro preparado dentro da obra do Senhor. E eu quero provar isso para você aqui, na palavra de Deus. A Bíblia diz que este menino extraordinário, ele foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Sabe, meus irmãos, quando Deus Ele quer fazer algo na sua vida, Ele prepara você para tudo o que vai vir. Deus sabia do sofrimento do seu povo. Deus sabia da dificuldade que o seu povo estava enfrentando. E ao saber disso, queridos, Ele levanta um homem no meio do seu próprio povo. Retira este homem do meio do seu povo. Leva ele para um lugar onde ele vai aprender ciência, sabedoria, conhecimento e religião. Para a partir daí, ele fazer diferença na vida das pessoas. Então, meus queridos, pensem nisso. O que é que você está fazendo durante esta crise para se preparar para o extraordinário de Deus? O que é que você está fazendo no meio deste tempo, onde nós estamos confinados, para conseguir o melhor de Deus? Qual tem sido o seu nível de preparação? O que é que você tem buscado em oração? O que é que você tem buscado em leitura? O que é que você tem buscado de conhecimento para mudar a sua história? Ou você vai continuar fazendo tudo do mesmo jeito que você estava fazendo antes? Preste atenção no que está sendo falado aqui. Você precisa mudar a sua história. E Deus, para mudar a sua história, precisa que você busque conhecimento, busque sabedoria, busque entendimento da palavra de Deus, para que isto possa então transformar a sua vida. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus, ela diz que toda palavra, ela é boa para corrigir pessoas, para ensinar pessoas e para fazer com que as pessoas elas possam ser transformadas. O versículo 17 diz que essa palavra, ela transforma a pessoa em um obreiro preparado. Então, querido, toda a palavra que vem de Deus é boa para você. Mas deixa eu expandir um pouco mais isso nessa noite e dizer para você que tudo o que você aprende é bom para você. Então, meu querido, aonde quer que você esteja, vivendo o que quer que seja, Deus está abrindo uma porta para você neste momento, no meio desta crise, para que você crie oportunidade. Você está tendo um tempo que você nunca teve para obter conhecimento da palavra de Deus.
para crescer com Deus, para evoluir com Deus. Então, se apegue a isto, se apegue à palavra de Deus, se apegue ao conhecimento, para que então possa haver transformação na sua vida. E amados, nós não podemos simplesmente achar que Deus ele vai mudar as coisas de uma hora para outra. Você acompanha comigo se estiver com a sua Bíblia aberta. A palavra de Deus ela diz que ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Você conhece a história. Aqui ele vê um homem sendo maltratado, ele vai lá e mata um soldado, precisa fugir por causa disso. 40 anos, queridos, significa o tempo de aprendizado que ele viveu. Quanto tempo de aprendizado você quer viver? Quanto tempo de aprendizado você acha que precisa para ser um homem ou uma mulher preparado para viver o extraordinário que Deus tem para você? Você acha que vai ser de hoje para amanhã? Não, querido. Isso não vai acontecer de hoje para amanhã. Isso vai acontecer diante de um tempo de preparação que você precisa ter com a sua família e você com você mesmo. Então, atenda à expectativa que Deus tem diante de você e prepare-se. Não se preocupando com o tempo, sabendo que quando você se prepara, o extraordinário de Deus vem sobre a sua vida. Só pessoas preparadas vivem o extraordinário de Deus. Sabe uma coisa que Deus me chama a atenção aqui, queridos? Moisés era um homem preparado, mas Moisés não tinha cargo, porque se nós olharmos a palavra de Deus, vamos entender que Deus ele levanta como sumo sacerdote quem? Arão. Mas presta atenção numa coisa que eu vou dizer para você agora. Quando Deus foi entregar as tábuas da lei, quem ele chamou? Moisés. Quando foram interceder por causa do bezerro de ouro que haviam construído, e Deus queria matar todo o povo, quem intercede pelo povo? Moisés. Quando foi para falar com o faraó, quem foi? Moisés foi encarregado de falar com o faraó. Sabe, amados, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não olha cargo, Deus olha competência. Não interessa qual é o seu cargo, Deus está procurando pessoas com competência para fazer a diferença. Deus procura pessoas competentes. Deus não quer saber se você é doutor, Deus não quer saber se você é técnico, Deus não quer saber se você conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Deus quer saber se você tem competência para fazer aquilo que Ele está encarregando você de fazer. Então, amado, pare de se preocupar com cargos, pare de se preocupar em ser encarregado de alguma coisa e comece a se preocupar em ser uma pessoa competente. E você só vai ser competente a hora que você buscar conhecimento da parte de Deus e buscar conhecimento em todas as outras áreas. Amado, você precisa compreender isso nessa noite, porque este tempo aonde nós não estamos vivendo estado de igreja prédio, mas estamos vivendo estado de graça, Deus, nós precisamos compreender que igreja não é prédio, igreja não é cargo, igreja é a presença do Espírito Santo sobre todos nós, e nós só temos o Espírito Santo quando nós cumprimos aquilo que Deus tem colocado sobre a nossa vida. Entenda isso, amado. Você pode falar, mas eu não sou ninguém, mas você é competente. Você pode achar que você não tem capacidade, mas Deus te incumbiu com uma competência espiritual que talvez ninguém tenha na sua casa. Entenda isso. Deus ele quer a sua competência. Então abra os olhos, prepare-se e estude, não se preocupando com o tempo, sabendo que Deus ele precisa de você, mulher. Ele precisa de você, homem. Ele precisa de vocês, queridos, para fazerem a diferença no meio desta igreja nova que nós estamos aprendendo a construir. A palavra de Deus, ela diz mais e nos ensina mais sobre oportunidades. A Bíblia diz que, aqui no versículo 27, a palavra de Deus, ela diz o seguinte, versículo 29, queridos. A palavra de Deus diz: ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro, e teve 2 filhos. O versículo 29
mostra o resultado das atitudes de Moisés. O versículo 29, ele vai falar o seguinte: Moisés era um homem competente, Moisés era um homem que tinha sabedoria, Moisés era um homem que tinha conhecimento e era um homem que foi encarregado por Deus para fazer diferença no meio da comunidade dos hebreus. Está se identificando com isso? Só que de repente, Moisés toma uma atitude. Diante da atitude que ele toma, ele passa a viver um tempo de tribulação. Nitidamente ele teve que fugir. E eu quero falar sobre isso com você, para poder viver as oportunidades que nós temos no meio desta crise em que estamos passando. Você precisa entender uma coisa: não pense que não haverá momentos em que você terá que correr. Não pense em que não haverá momentos em que você terá que fugir para o seu quarto para orar. Não pense em que não haverá momentos em que você será afligido diante das atitudes que você tem tomado. Você será criticado, as pessoas irão falar mal de você, as pessoas não vão entender o que você está fazendo, porque faz parte daquilo que nós vivemos. Ser cristão não é só alegria. Ser cristão é viver o dia a dia em Cristo Jesus. Então entenda isso, amado. Talvez você esteja falando: pastor, mas eu me capacitei, eu busquei conhecimento, eu busquei entendimento, e mesmo assim as coisas não estão dando certo, as pessoas estão vindo para cima de mim como loucos, as pessoas querem me destruir. Isto também aconteceu com Moisés, mas deixa eu dizer algo para você: ele não desistiu. Então aprenda uma coisa nesta noite: você também não vai desistir. Aleluias! Moisés, ele tem 2 filhos quando ele vai para o deserto. O primeiro chama Gerson. Gerson significa peregrino. Mas o segundo, queridos, se chama Eliezer. Eliezer significa o Senhor salvou. Veio a salvação. Então presta atenção em uma coisa: independente de tudo que você está vivendo, mesmo sendo estrangeiro e peregrino neste tempo em que você está passando, Deus, Ele é salvação na tua vida no meio do deserto, e Ele não vai desistir de você. Ele não vai desistir do seu trabalho, Ele não vai desistir dos seus sonhos, Ele não vai desistir de nada que Ele escreveu e desenhou para você e para a sua família. É isso que nós temos que entender, e é isso que nós temos que acreditar, queridos. Nós precisamos entender que em todo tempo de dificuldade, nós nos levantamos como homens e mulheres de Deus para fazer a diferença. Toda vez que nós passamos por um tempo de deserto, amados, toda vez que nós passamos por um tempo de dificuldade, é assim. Deus me mostra um homem aqui nesta noite chamado Caleb. Caleb é filho de Quenaz. Quenaz era quenezeu. Sabe o que significa quenezeu, queridos? Quenezeu era um povo nômade que vivia no meio do deserto. A Bíblia então nos mostra, através desse ensinamento, que Caleb não sai do Egito, mas Caleb se encontra com o povo de Deus no meio do Egito. E a Bíblia mostra, amados, que Caleb ele passa 40 anos no deserto com o povo de Deus. E logo depois, amados, é Caleb quem vai observar a terra prometida, e é Caleb quem volta trazendo uma palavra de esperança. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que por mais que você se sinta uma pessoa fora da presença de Deus, por mais que muitas vezes você diga: ah, pastor, eu não faço parte desse ambiente, você é Caleb nesta noite. Deus está com você, e aonde quer que você esteja, o Espírito Santo está dizendo: tu és Caleb, que foi levantado no meio do deserto, e no meio do deserto o Senhor está erguendo você como homem e mulher de confiança para fazer a diferença. Aleluia! Sabe que mais sobre Caleb, queridos? Caleb, quando ele vai receber a sua promessa, a terra de Hebrom, ele tem 85 anos. E você não quer esperar alguns meses. Se você quer oportunidade no meio da crise, aprenda a esperar. Porque quem espera no Senhor recebe. Quem espera no Senhor tem a glória dele, sobre esta pessoa. Sabe, irmãos,
A palavra de Deus, ela mostra muitos homens competentes, muitas mulheres competentes, assim como Caleb. Mas são todas pessoas que de alguma forma se prepararam, buscaram conhecimento, souberam esperar e receberam a glória de Deus. A palavra de Deus fala sobre um outro homem, chamado Eude. Eude, queridos, ele vai receber uma promessa, ele luta contra os midianitas, vence e recebe a promessa do Senhor. Por quê? Porque recebeu estratégia. Então, amado, preste atenção, Deus, Ele quer que você tenha estratégia. E é necessário ter estratégia, amados, porque se nós não buscamos a estratégia, nós não saímos do lugar. Você tem que ter uma estratégia de oração nesse tempo. Você tem que ter uma estratégia de intercessão pelas coisas que você quer neste momento. Você tem que buscar estratégia. Só com isto você vai conseguir vencer e você vai conseguir uma grande oportunidade neste tempo de crise em que nós estamos vivendo. A palavra de Deus, ela diz aqui no versículo 30, passados mais 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça, em chamas no deserto. A outra coisa que eu aprendo sobre oportunidades no meio da crise é que nós precisamos colocar Deus em tudo aquilo que a gente faz. Independente do conhecimento que aquele homem tinha, independente da autoridade que ele tinha, Deus precisou aparecer para que ele pudesse transformar a vida dele e a vida de outras pessoas. Sabe, meu irmão, talvez você esteja enfurnado nos livros, talvez você esteja buscando aí métodos, metodologias, mas eu quero dizer algo para você nessa noite. Se Deus não aparecer para você, se você não buscar a presença de Deus, não vai haver diferença na sua vida. Então faça isso e busque a presença de Deus, porque de nada adianta conhecimento, de nada adianta competência, de nada adianta você ter tudo isso se Deus não está na sua vida. Então aprenda isso nessa noite. Deus, ele precisa estar com você, Deus, ele precisa falar com você, porque é assim que as coisas acontecem, é assim que nós entendemos como mudar esse ambiente em que nós estamos vivendo, como nós adquirimos confiança para passar por este tempo onde nós estamos vivendo. A palavra de Deus, ela também diz aqui no versículo 34, o Senhor, ele diz: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Sabe, querido, a outra coisa que eu aprendo é que se nós queremos fazer diferença e conseguir oportunidades nesse tempo difícil em que nós estamos passando, nós temos que saber falar com Deus. E esse texto, ele é muito inteligente, porque ele fala que Deus está ouvindo o gemido do seu povo. Então entenda uma coisa, Deus não está preocupado com a sua oração eloquente, porque quando nós fazemos uma oração eloquente, nós colocamos muita emoção, nós trazemos muita emoção para a oração. E Deus, ele está falando para você algo nessa noite. Deus quer ouvir os seus gemidos inexprimíveis. Deus quer ver você chorar, minha irmã. Deus quer ver você se derramar na presença dEle. Deus quer ver você abrindo a sua boca, dando o seu grito mais alto, falando das melhores formas, talvez de uma forma como você jamais entenda. Deus, ele quer que você faça isso em nome de Jesus. Então não tenha medo de gemer na presença de Deus. Amém? Não tenha medo, porque só assim nós nos livraremos da opressão que tem sido colocada sobre nós. Preste atenção nisso, amados, porque a palavra de Deus, ela diz lá em Tiago capítulo 4, que as opressões, as contendas que vêm sobre nós, elas vêm por causa das nossas próprias paixões e dos nossos próprios desejos. Então entenda isso. Você precisa entender nessa noite o que Deus está falando. Ore, mas ore com o coração. Coloque para fora o que você tem que entregar para Deus nessa noite. Eu quero encerrar sobre oportunidades no meio da crise com o seguinte texto. No versículo 36 está escrito assim: ele os tirou de lá, fazendo
maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Sabe, queridos, o que Deus está me ensinando aqui nessa noite é que, independente da dificuldade que nós estamos vivendo, independente do tempo que nós estamos passando, Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Se você puder, escreva um amém aí neste momento. Deus, Ele vai fazer coisas poderosas na sua vida. Porque Deus, Ele abriu uma oportunidade extraordinária para que a sua vida seja transformada. Então, meu irmão, não se preocupe com a fase que você está vivendo. Não se preocupe com este período de dificuldade que você está vivendo. Porque é exatamente neste período que Deus vai levantar o Caleb, que Deus vai levantar o Eude, que Deus vai levantar o Moisés, que Deus vai fazer a diferença na sua vida. Nós estamos passando por um tempo, meus queridos, onde muitos cristãos têm desistido da presença de Deus. E sabe de uma coisa, amados? Eu tenho visto pessoas que não são cristãos clamando no nome do Senhor. Então esta é a sua hora. Este é o seu momento. Você precisa orar, você precisa buscar a presença de Deus, e é agora, porque é neste momento que Deus, Ele quer criar uma oportunidade no meio da crise. Busque sabedoria, não tenha medo de sofrer pressão, tenha Deus junto com você, não se preocupe com o tempo. É isso que Deus está falando para você nessa noite. Oportunidades maravilhosas vão surgir na sua vida. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E baseado em tudo isso que nós estamos aprendendo, louvando, crendo aqui nessa noite, eu quero convidar você. Foi falado aqui no começo. Olha aí onde você está, levante-se. Não fique sentado. Levante-se. Crie oportunidade agora de ser um adorador da sua casa. Crie oportunidade. Levante-se e comece a adorar a presença do Altíssimo. Comece a falar: Deus, eu entendi que esta coisa traiçoeira que veio sobre nós, veio para que algo extraordinário aconteça na minha vida. Eu creio nisso e eu quero declarar isso sobre a sua vida. Neste momento, coisas extraordinárias estão acontecendo na sua vida. Não tema, meu irmão, não tema, minha irmã. Algo poderoso está nascendo. Mas Deus está falando: ore, mas ore com o coração. Procure conhecimento, procure de verdade. Porque grandes coisas vão acontecer na sua vida em nome de Jesus. Oh, aleluia, glórias a Deus. Nós vamos louvar. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos.
sabendo, ó Pai, que o Senhor tem algo poderoso para nós, sabendo, Espírito Santo, que a Tua glória é derramada sobre as nossas vidas. Oh, querido, querida, onde você está, eu creio que Deus, Ele está tomando a sua vida agora diante deste louvor, diante desta palavra. Eu creio que o Senhor está abrindo uma oportunidade grandiosa para você e ela virá brevemente sobre a sua vida. Por isso não tema, não tema, não tema. O Abba está sobre você e Ele está cuidando da sua vida, Ele está modificando a sua história, Ele está transformando e mudando o tempo. Nada daquilo de traiçoeiro que tem sido derramado sobre nós vai entrar na tua casa, porque o Espírito Santo de Deus está transformando você, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. És a minha realidade. Adore Ele, querido. Adore Ele. És a minha realidade. Santo Deus, te louvamos, Pai, aonde você está, aí aonde você está, eu quero que você receba, não por nós que estamos aqui nesta noite, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, receba esta promessa. No meio deste tempo de dificuldade, Deus está criando uma grande oportunidade para você e para a sua família. Nada vai entrar na sua casa, porque o Senhor marcou a sua casa com o sangue do Espírito. A tua casa está protegida, você está protegido, e eu creio que uma nova história, um novo tempo há de surgir sobre a igreja missionária, sobre a igreja do Senhor e sobre todos os povos. Aleluias, glórias a Deus, glórias a Deus. Amém. Eu agradeço a todos que estão conosco nessa noite. Agradeço também a equipe que está aqui conosco nessa noite. Quero agradecer a Aline Lopes, quero agradecer ao Vitor, quero agradecer a Thaís, quero agradecer ao Tiago, que se predispuseram a estar aqui nesta noite. Muitas outras pessoas nos procuram também, queridos. Pastor, como eu posso fazer para ajudar? Como eu posso fazer para colaborar? E eu quero falar sobre isso com você agora, amém? Primeira coisa, queridos, na próxima quinta-feira, das 8 horas da noite até as 9h30, quinta-feira, das 8 horas da noite até as 9h30, nós vamos fazer aqui um drive-thru, amém? Então você vai passar aqui na igreja, e como no próximo culto será ceia, nós precisamos das primícias, amém? Então a ideia é que você passe aqui nesse horário e traga produtos de cesta básica. Então todo produto que você puder destinar para a cesta básica, nós estaremos colocando aqui no quilo do amor, amém? Então na quinta-feira eu espero por você, estaremos aqui. Não vai ser permitido entrar na igreja, então vai ser só um drive-thru mesmo. Você vai passar e vai
entregar o alimento. Também na quinta-feira, queridos, o pessoal da nossa igreja, ou você de repente que assiste este tempo de palavra, de louvor, e estiver inclinado a ofertar na nossa igreja, você também pode passar aqui na quinta-feira, das 8 horas da noite até as 9h30 da noite, e fazer também, entregar a sua oferta, entregar o seu dízimo. Amém? Marque isso, nós vamos divulgar durante a semana. Nós esperamos arrecadar uma grande quantidade de alimentos, porque como vocês sabem, nós ajudamos algumas pessoas na igreja e com as portas fechadas é um pouco mais difícil. Amém? Outra coisa, na quarta-feira nós teremos a nossa aula de teologia que está aberta ao público. Então, na quarta-feira, às 8 horas da noite, você também pode acessar a nossa aula na página da igreja e ser abençoado com um ensinamento da parte de Deus. Semana que vem, próximo domingo, celebraremos a ceia do Senhor. Como será? Você vai comprar aí, você vai adquirir o pão e o suco de uva. E com a sua família, você vai fazer a ceia que também será celebrada aqui na igreja com a equipe que estiver presente no dia. Eu vou pedir a você que no próximo domingo tire uma foto e coloque aí no seu Facebook para que nós possamos demonstrar como a nossa igreja é unida, como a nossa igreja ela está na presença de Deus. Amém? Nós vamos encerrar, eu vou pedir para a Thaís dar a bênção apostólica. Agradeço a todos em nome de Jesus. Amém? Amém. Hoje nós tivemos mais uma noite poderosa na presença de Deus. Nós tivemos mais uma noite incrível, uma noite com louvor, uma noite com palavra poderosa. E nós vamos ter uma semana incrível também. Que essa semana ela seja uma semana extremamente abençoada, que ela seja uma semana de paz nas nossas casas. Estenda suas mãos aí na sua casa e vamos à bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a paz e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. A gente se vê na próxima semana. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso ser